Então vamos lá. A primeira pergunta, Wesley, é o seguinte: o que fez seu coração mergulhar na doutrina espírita à primeira vista? Como é que foi isso? Inicialmente, boa noite a todos. Eu realmente desejo que esse nosso bate-papo possa, de algum modo, ser útil a pelo menos alguém ou uma pessoa que esteja aqui. Essa troca realmente tem esse propósito. Bom, eu nasci numa família evangélica e da Igreja Batista. E quando comecei minhas primeiras experiências nesta vida, nós nos congregávamos na Igreja Batista de Porangabuçu, onde hoje funciona a mesma igreja, só que com o nome Comunidade do Amor. E na época, como ainda hoje, o pastor Samuel Munguba, pai, que é meu tio, e hoje quem está mais à frente é o meu primo Samuel Munguba Júnior. E desde criança eu tive como referencial de espiritualidade exatamente o pastor Samuel. E quando eu observava, eu via nele as qualidades que eu gostaria de ter. Uma pessoa serena, uma pessoa que buscava vivenciar Deus naquilo que ele fazia, naquilo que ele pregava, mas a sua vida era de fato uma grande pregação. E isso sempre me inspirou muito. Portanto, quando eu lembro da minha infância no meio evangélico, eu lembro com muito carinho e com muita gratidão pelo muito que eu recebi, pelas lições, pela forma de observar a fé e utilizar a fé no meu dia a dia. Mas aí depois, com 18 anos, eu já estava percebendo já há algum tempo que os meus questionamentos não encontravam respostas satisfatórias para mim. Até que um belo dia, hoje eu acho que foi por obra da espiritualidade, eu encontrei uma menina muito bacana, muito bonita, com quem eu comecei a namorar, né? De fato, foi até surpreendente, que eu sempre era muito afim dela, era afim que a gente dizia naquela época. Hoje também é assim? Ainda é hoje? Eu era muito afim dela, mas eu era muito mais tímido do que sou hoje, né? Eu digo, esse negócio não tem como dar certo, né? Mas um belo dia, não sei porquê, nós começamos a conversar e acabou dando certo. Quase que eu não durmo de noite, pensando, meu Deus, o que aconteceu? Hoje eu acho que foi espiritualidade, porque através dela eu conheci a doutrina espírita. A família dela era espírita e eles faziam o evangelho e eu ia lá, né, durante a semana, mas na quarta-feira ela disse, você não precisa vir porque a gente vai fazer o evangelho, leva muito tempo e tal. E eu muito mais interessado nela do que no evangelho, eu digo, eu venho, eu assisto esse tal de evangelho. E fui assistir o evangelho e me lembro dos questionamentos que eu comecei a fazer, já não concordando com nada do que era dito ali. E a irmã dela, uma sábia mulher, chama-se Isabel, me respondeu de uma maneira muito amável, com muita paciência, até que depois ela disse, olha, eu vou lhe emprestar aqui um livro, o Livro dos Espíritos, se você quiser, você pode estudar, e assim foi feito. E aí eu comecei a pesquisar, e comecei a gostar, e comecei a ter as respostas, e fui assim um obsessor comprometido da Isabel, porque desde então não deixei mais ela em paz, com tanta pergunta, com tanto questionamento, que às vezes nem eu aguentava tanto questionamento. Quer dizer que o nome dela era Isabel? O nome dela era Isabel. Eu pensava que era doutrina. Ele apaixonou-se pela doutrina, né? Mas tudo bem, vamos lá. Isabel era minha cunhada, na época. Na época. E aí depois disso, eu não tinha mais como fugir daquilo que eu estava acreditando, né? Então já me considerava espírita. Aí eu joguei a bomba lá em casa, né? Disse que já era espírita e imagina mais ou menos o rebuliço, né? Me lembro da minha mãe chorando, meu Deus, onde é que eu errei? Coitada da minha mãe. Eu disse, olha, por mais que eu dissesse a ela que ela não tinha errado, né? Talvez até ela tivesse acertado, mas enfim. Depois algumas pessoas ainda tentaram conversar comigo, mas como viram que eu estava irredutível, parecia ser um caso perdido, ficou por isso mesmo. E aí eu me considerei espírita e comecei a estudar, a vivenciar a doutrina. E quanto mais eu procurava vivenciar a doutrina na minha vida prática, menos eu recebia as críticas ou os questionamentos ou os convites para voltar para a igreja. Mas enfim, foi dessa forma que eu conheci a doutrina
E acho que, olhando assim, eu acho que a minha passagem pelo meio evangélico me trouxe um conhecimento, um embasamento, e foi muito importante para aquele momento da minha vida. E depois dos 18 anos, não. Aí eu acredito que já de maior idade, eu precisava ter conhecimentos que pudessem nutrir mais a minha alma. E eu encontrei na doutrina espírita. Então, você já tem mais de 20 anos, né, como espírita? Na verdade, eu conheci a doutrina em janeiro de 1980. Você não era nem nascido, né? Era quase 33 anos? 33, isso mesmo? Isso. Então, e o que o faz continuar espírita até hoje? Assim, o que é que lhe mantém assim, ligado ao pensamento espírita esse tempo todo? É preciso distinguir muito bem o espiritismo como doutrina e muitas vezes movimentos espíritas feitos pelos homens. Como é muito importante também fazer a distinção entre uma proposta de uma religião com o que os homens fazem dela, né? Muito embora eu goste do movimento e ache que ele cumpre seu papel. Mas o que me faz levar a doutrina são seus princípios. Né? Os princípios da doutrina, para mim, eles são imorredouros, eles são eternos. Quando fala-se em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, eu tenho 5 princípios, são 5 colunas, através dos quais eu não encontrei, honestamente, isso não é nenhum fanatismo religioso, mas eu não encontrei nenhuma religião consistente que pudesse me apresentar uma realidade da vida fora desses parâmetros. Então, por isso, por acreditar, e eu realmente não consigo falar do que eu não acredito, é um defeito meu. Quando eu vou fazer uma palestra, eu preciso entrar na sintonia do tema, senão eu não consigo. Eu não sou competente para fazer isso. Então, a doutrina eu consigo falar dela porque realmente esses princípios que a norteiam, elas estão no meu coração e é como eu vejo a vida através dessas lentes, digamos assim. Para uma pergunta aqui mais leve. Wesley, qual foi o primeiro livro espírita que mais lhe marcou? E por que lhe marcou? E a segunda questão, e qual livro não espírita que você leu muito, que gosta muito e que recomenda lê-lo e por quê? A pergunta é difícil porque já li tantos livros espíritas e tantos livros tão bons que eu seria injusto se pudesse eleger só um. Mas como a pergunta é só um, eu vou eleger Paulo Estevam. Eu faço uma promoção. 2 para cada. Então vamos colocar Paulo Estevam, né? Eu me lembro que eu li Paulo Estevam e me emocionei muito com a história de Paulo. Depois, ao reler o livro, me emocionei de novo, parecia que eu estava lendo outra vez o livro, e de fato estava, porque eu não era o mesmo. Quando nós lemos o livro pela segunda vez, é diferente, porque nós estamos diferentes, nós mudamos a cada dia. E o que me encanta no livro é essa fidelidade de Paulo. Porque mesmo ele fazendo o que fez na primeira fase, que o livro mostra isso, né, no compromisso em seguir as leis judaicas, nos equívocos que ele cometeu, mas ele cometeu a partir de uma fidelidade do coração. E depois, quando ele faz a mudança, a entrada de Damasco, em que ele começa todo o processo de recomeçar e de dar busca espiritual, ele também mantém essa fidelidade. Então é um caminho muito bonito, é um livro que me marcou muito e que realmente eu recomendo àquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais do cristianismo sob a ótica espírita. Não só isso, mas por ser também um livro extremamente inspirador. E um livro não espírita, que eu indicarei, também são tantos livros, né? Mas um que particularmente eu gosto muito e que é meu livro de cabeceira, chama-se O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, que é um místico espiritualista, onde ele traz uma visão bem interessante, exatamente dessa transformação pela qual o nosso planeta está passando, e que ela se dará à medida em que o ego for substituído pelo ser, ou seja, pela manifestação de Deus que há em nós. É um processo onde nós, pouco a pouco, vamos nos dando conta de como o ego ele domina as nossas instituições, as nossas vidas, os nossos pensamentos.
e uma nova consciência está sendo formada à medida em que nós abrimos mão desse ego e entramos em contato com quem de fato nós somos. Então é um livro muito bom, a primeira parte do livro um pouco cansativa talvez, mas a partir de então é um livro fantástico e com conhecimentos muito importantes. Bacana. Eckhart Tolle é um canadense, aliás, é um alemão radicado do Canadá. E agora a gente vai ceder aí a palavra para alguém do público. Pois não, Rui? Diga. Água é realmente boa, vindo de um científico dos Estados Unidos, e falou-se muito que aquela água podia melhorar o homem, que a alimentação orgânica, material, podia chegar a fazer a indústria boa, alimentar, uma indústria boa. E analisando tudo, resumindo, perguntou-se o homem, mudando o homem individualmente, ele pode chegar a mudar o social, ou mudando o homem socialmente, pode intervir no homem individual, ou se as duas coisas. O homem sozinho ele pode mudar a sociedade toda, ou reformulando a sociedade, pode mudar o homem doente. Onde seria a solução? Uma pergunta muito boa, Rui. Muito boa e tem a ver com a próxima questão que eu ia fazer aqui. Por isso a gente faz um mix. Isso foi respondido ao livro Freud, individual. Então se ia fazer milhões, sei lá, no mundo inteiro, o homem operar o homem e mudar a sociedade toda. Ou então mudar a sociedade e deixar uma coisa. Certo. Onde é que eu acho que são as duas coisas? Onde é que começa? Onde é que começa, né? Onde é que está a chave? A pergunta do Rui ela é muito importante, porque vai para aquela questão. Como mudar a sociedade? Muda a sociedade e os indivíduos se mudam? Ou vamos nos mudar individualmente, cada um fazendo a sua parte, para que aí essa mudança dos indivíduos se reflita na mudança da sociedade? Então, como fazer para... e aí tem a ver com a pergunta aqui, que nós aqui no Paz e Bem advogamos muito a ideia do autoconhecimento, do processo de se conhecer e para poder se transformar, não é? Então, Wesley, pegando carona na pergunta dele, como a gente pode se reconhecer estando no caminho do autoconhecimento? Como a gente se descobre? Olha, acho que eu estou dando passos. E aí, depois, se puder responder a questão do Rui, antes de ver com os nossos universitários. A questão do Rui não está aí no papel, portanto eu vou responder na próxima semana. Tá bom. Brincadeira, Rui, mas eu vou tentar. Olha, eu creio que nós podemos nos perceber no caminho do autoconhecimento quando a gente para de brigar com a gente mesmo. Quando a gente para de olhar para nós como um inimigo. Quando a gente para de olhar para o nosso lado sombra, achando que o nosso lado sombra é um inimigo feroz com quem nós temos que estar guerreando pelo resto da nossa vida. Porque eu vejo de 3 etapas. Na primeira etapa, a gente sabe que existe uma sombra, a gente sabe que existem sentimentos em nós que não são agradáveis. Mas o saber não é conhecer. O saber é apenas uma informação de que ele está ali, que a gente quer que fique ali e que não saia dali nunca. Mas quando nós verdadeiramente nos conhecemos, nós começamos a dialogar com essa sombra. Nós começamos a acolher aquilo que nos desagrada. E acolher não é dar vazão no sentido negativo, mas é perceber que ela está ali. É simplesmente olhar talvez para uma raiva contida, para uma raiva reprimida, e procurar olhar para ela e perguntar do que é que ela está querendo nos proteger. Já que a raiva é uma energia, e pode ser uma energia de proteção, pode ser uma energia de poder, que a gente tem a opção de jogar contra o outro, contra nós mesmos, mas que a gente também pode usar de uma maneira assertiva para construir coisas muito boas. Então, esse diálogo com as sombras, ou com a nossa sombra, olhar para nós, revela também o que está escondido, porque sombra é apenas aquilo que a gente não enxerga porque está escuro. Mas lá também existe a nossa luz, lá também tem coisas bacanas, na sombra também tem os nossos potenciais que a gente nem sabia que possuía, que às vezes só aparecem em situações de dor, de sofrimento, de angústia. Então, quando nós estamos nessa segunda etapa, nós verdadeiramente começamos a dar passos significativos. E a terceira etapa seria alguma coisa como os frutos disso. Ou seja, nós passamos a viver uma vida sem tantos sintomas. Porque os sintomas, sejam elas as depressões, as angústias, as ansiedades, os comportamentos inadequados,
nós nos vemos como linguagens da alma. Está querendo dizer alguma coisa de uma maneira torta, não está conseguindo falar e está se apresentando dessa maneira. Então, quando chegamos ao estágio em que nós não precisamos mais dos sintomas para que nós possamos compreender o que vai na nossa alma, eu acredito que são esses os frutos mais palpáveis do nosso autoconhecimento. Muito embora o saber, embora seja uma fase inicial, não deixa de ser o primeiro passo. Depois vem o conhecer, familiarizar-se, acolher, aprender a lidar com aquilo que nós temos e que nós não queremos olhar, para que através disso haja uma transmutação e a nossa luz realmente possa brilhar de uma maneira mais intensa. Em relação à pergunta do Rui, eu diria que quando nós nos transformamos individualmente, quando o homem é transformado, naturalmente ele contribui para a mudança de outros seres. Isso pode ser, e aí por consequência, nós mudamos também a sociedade. Muito embora a sociedade acabe mudando também individualmente as pessoas, mas o passo inicial seria através de cada um de nós. E como é que isso acontece? Não é só pelo princípio racionalista da unidade. Se eu sou uma pessoa que sou melhor agora, beleza, então eu sou melhor, agora espero que o João também seja, que alguém seja, para que a somatória torne-se uma sociedade melhor. Não é só isso. Quando eu me torno uma pessoa melhor, quando eu verdadeiramente entro em contato com a minha luz, eu expando o meu magnetismo, eu expando o meu campo áurico, eu expando a minha essência, a minha luz, e por um processo de ressonância, por um processo de que nós estamos ligados uns aos outros, eu acabo interferindo quem convive comigo. Por isso, observe, se você modifica-se dentro do seu trabalho, pode observar, o campo vibratório começa a mudar. Se você se modifica dentro de casa, alguma coisa na sua casa começa a mudar. E você começa a estimular o outro também a mudar. Existe também uma outra teoria interessante, que é mais ou menos assim, simplificando para ficar mais fácil entender. Se nós temos 10 pessoas que têm um comportamento inadequado, uma começa a mudar. Ela muda e aí os outros 9 continuam fazendo a mesma coisa. Mas esse acaba estimulando o segundo, que acaba estimulando o terceiro. Por um processo de ressonância, como eu expliquei, por um processo de nós estamos ligados uns aos outros, porque influenciamos sim os outros. Aí quando chega lá pelo 6º ou pela 7ª pessoa, acontece um salto quântico. E os outros 3 que ainda não mudaram são arrastados por essa força magnética dos 7 que mudaram. Então observe como é poderosa a capacidade que nós temos de promover mudanças na nossa sociedade. Às vezes a gente não precisa falar nada, mas basta nós sermos. E o Eckhart Tolle fala isso no Despertar de uma Nova Consciência. Ele fala exatamente dos doadores de frequência, que são seres que, através das suas mudanças, pelo simples fato de existirem, eles conseguem mudar a frequência vibratória de uma comunidade, de onde eles estão, eles contribuem para isso, para a mudança do planeta. Então, não sei se eu respondi, Rui, mas minha visão é essa. Modifica-se um interfere o outro, modifica-se o todo. E a partir de uma certa quantidade, o todo acaba arrastando os outros, por um processo natural de que somos todos um. Então, acaba influenciando de uma maneira inexorável, digamos assim, sem tirar o livre-arbítrio. Talvez seja um pouco complicado isso, mas, enfim, tentei explicar da maneira mais simples possível. Uma águazinha aí, Wesley, uma águazinha. Próxima questão. Se ouve muito falar em síndrome do pânico, depressão, enfim, tantas doenças da alma. E eu lhe pergunto aqui, Wesley, qual o adoecimento mais comum que você tem conhecimento nos consultórios psicológicos e como se prevenir desse adoecimento com a ajuda dos conhecimentos espíritas, da praxis espírita? Olha, eu não queria citar exatamente o consultório psicológico, né? Até para não ficar uma caracterização de que é sintoma A, B ou C, até porque sintoma simplesmente é linguagem da alma. Né? E às vezes, o mesmo sintoma de 2 pessoas são linguagens diferentes, porque as pessoas são únicas. Mas eu diria que o que eu tenho observado no mundo em que eu vivo, na sociedade em que eu vivo, com as pessoas com quem eu convivo, na cultura na qual eu me insiro, é que, assim como na doutrina espírita nós entendemos que o amor praticado, a caridade,
ela nos conecta com Deus, ela nos conecta com o próximo, ela verdadeiramente promove uma cura e ela verdadeiramente nos conduz à felicidade, a ausência do medo provoca o efeito contrário. E a ausência do amor é o medo. O contrário do amor é o medo. Então eu diria que talvez uma das maiores doenças não, né? Uma dor, né? Uma das maiores preocupações nossas é o medo. Observe como está todo mundo assustado. O medo parece que permeia as nossas relações, entra nas paredes, está presente em tudo que a gente faz, nas conversas, nos pensamentos. Eu não estou me referindo ao medo real que deve nos proteger. Se tem um local escuro, é claro que eu não vou passar por lá porque eu tenho medo ou de ser assaltado, ou de acontecer alguma coisa. Esse medo é legal, me protege. Eu não vou atravessar a rua sem olhar porque esse medo me protege de eu ser atropelado. É um medo bom. Eu estou me referindo ao medo psicológico. Aquele medo que nos atemoriza e que cria os piores cenários na nossa vida para que nós estejamos preparados, porque se nos preparamos para o pior, o que vier de lá para cá é lucro. Só que isso tem um preço, que é o preço da ansiedade, que é o preço da gente não dormir bem, que é o preço da gente ficar angustiado e chega um momento que a gente nem sabe mais por que está angustiado, por que está com medo. Então eu diria que o medo, ele pode estar na raiz das raivas reprimidas, das fobias, das ansiedades, das depressões e de tantos outros sintomas que a gente observa. Assim, de uma maneira geral, eu diria que a gente precisa estar muito alerta para essa vibração. E como é que a gente faz isso? Usando esse exemplo que eu coloquei agora há pouco, da ressonância, de que estamos ligados uns aos outros, quando nós nos recusamos a entrar nessa vibração do medo psicológico e acionamos o que há de melhor em nós, não estou falando de ser poliana, estou falando de ser realista, porque na verdade, muitos dos medos que nós temos nunca se realizaram e talvez nunca se realizem. Então observe como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, o que é que a gente está criando de realidade para nós. Então, como lidar com isso? Assumindo o compromisso pela nossa vida. E aí a doutrina espírita ela nos ajuda nesse sentido. Se eu sei que eu sou um espírito, se eu sei que eu não estou nesse mundo pela primeira vez, se eu sei que existe uma força maior, um comando inteligente que está presente em tudo, eu sei que eu não estou só. E que, de fato, nada acontece por acaso. E que muitas coisas que me acontecem, muitas vezes sou eu que atraio, sou eu que crio essa realidade. Então, é muito importante estar atento ao medo. Assumir o compromisso de mudarmos conscientemente o nosso padrão vibratório. Experimente isso e veja o que é que acontece. Eu creio que essa é a nossa contribuição para mudar essa realidade que eu acho perigosa, que é sair de um padrão que é viver no medo, para sair dele e passar para um padrão de amor. Bacana, obrigado. Alguém tem alguma pergunta aí? Pois não, amigo? Eu queria saber se este medo, essa coisa que acontece, trazendo depressões, ansiedades, isso muda alguma coisa a nível orgânico, de hormônios cerebrais ou não? O amigo pergunta quais seriam as repercussões no organismo físico esse alimentar esse medo doentio, esse medo psicológico, como ele falou. No campo físico é muito fácil, basta a gente observar que o corpo fica em estado de alerta. Então a mente ela não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Ela não sabe se realmente o que nós estamos plasmando na nossa mente é algo de concreto ou é apenas um medo imaginário. Então, adrenalina a mil, cortisol, hormônio do estresse, enfim. E aí nós vamos sentindo estômago preso, muitas vezes a gente fica com sudorese, taquicardia, ou seja, um desgaste imenso de energia. Nosso corpo está em alerta constantemente para quê? Para nada. E aí depois o que é que ele faz com esse excesso de energia que ele acumulou? Para onde é que ele vai? Talvez para as couraças musculares, para as dores de cabeça, para os problemas somáticos. Mas o que me preocupa não é só isso. Porque além disso, os efeitos no nível mais espiritual também acontecem. Porque nossa vibração fica no padrão do medo, no padrão mais baixo. E nós começamos a sintonizar com outras mentes que também pensam assim, sentem dessa forma, estejam elas encarnadas ou desencarnadas.
acabamos também atraindo para nós convivências espirituais que não são agradáveis, mas que estão no mesmo nível de sintonia do medo. Então, observe, e que reforça mais ainda, é um ciclo vicioso, onde um acaba alimentando o outro. Então, observe como isso é perigoso. E como, através da doutrina, a gente precisa reagir. Eu sempre costumo usar essa palavra, a gente precisa reagir. Precisa reagir. Eu vejo pessoas sofrendo muito, dizendo, olha, não tem jeito, eu vou morrer, porque, eu digo, sim, e trocando em miúdos, né? O que é que você se responsabiliza por isso? O que é que você pode fazer? Não posso fazer nada. Será que não pode mesmo, gente? De verdade mesmo? Então, cada um precisa olhar para si e assumir a responsabilidade pela sua vida. Né? Eu acho que esse é um caminho que a doutrina espírita nos convida a trilhar. Perfeito, obrigado. Temos uma pergunta aqui de uma pessoa aqui do público. Bom, Wesley, sabemos que o lema da doutrina espírita é fora da caridade na salvação. Você teria algum exemplo para compartilhar com a gente de alguma expressão de caridade que na doutrina ou dos companheiros espíritas que lhe marcou, lhe sensibilizou, alguma obra, algum fato, alguma situação que tocou seu coração, a sua vida, influenciou na sua vida? Olha, Tom, esse exemplo, né, que a doutrina espírita nos inspira, que é viver a caridade, e a gente sempre entende e reforça isso, que caridade, a gente entende que é toda manifestação de amor, né, que é tudo que a gente faz, e aí, principalmente nos pequenos atos, nas pequenas gentilezas, nos pequenos gestos de bondade, no abraço sincero que a gente dá, na escuta que a gente oferece, no olhar onde a gente olha o melhor que a pessoa tem, embora tudo nela possa nos revelar o pior. Então, isso é a vivência da caridade. Né? Mas uma questão emblemática que me vem aqui à mente, quando você perguntou, foi um episódio que aconteceu há muitos anos no Hospital Geral de Fortaleza, em que havia uma senhora que recebeu o filho para ser... O filho veio visitar a mãe, e durante a conversa na enfermaria, eu acho que até já contei isso aqui uma vez numa palestra, próxima à enfermaria, próxima à cama dela, havia uma outra senhora, não tão próxima, na verdade era quase no canto, assim, um pouco distante. Mas, enfim, aí ele visitou a mãe e, no meio da conversa, ela ouviu, né, a moça conversando. Ele disse, é incrível, como é que eu consegui ouvir a moça conversando, que estava de costas, mas enfim, eu ouvi nitidamente ela conversando com uma outra que tinha ido visitá-la. E a moça dizia assim, pois é, vou estar de alta hoje, vou estar saindo, e para mim, eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu estou com meus filhos lá em casa e não tem nada para comer, realmente eles estão numa situação tão difícil, e eu estou saindo daqui sem nada, eu consegui o dinheiro do ônibus, com muita dificuldade e tal, enfim. E a angústia da mãe era muito grande, porque ao chegar em casa ela não sabia como cuidar dos filhos, como dar-lhes alimentação. E aí a amiga dizia assim, olha, tem paciência, tem calma, confia em Deus, confia em Deus. Ela repetia muito isso, confia em Deus, exercita a tua fé, te entrega, né? Tem calma. Aí ele ouviu isso, né? Não disse nada, terminou de visitar a mãe, saiu, fez uma cesta, naquela época tinha cesta básica, né? Assim, fez alguma coisa parecida com uma cesta básica, focando aquilo que ela tinha citado na conversa, porque a pessoa diz assim, mas o que é? Não, tá faltando tudo, mas assim, leite está faltando muito, eles não têm massa, eles não têm isso, não tem aquilo. E ele disse que conseguiu gravar tudo. E aí ele fez essa cesta. Quando ele chegou lá, já tinha terminado o horário de visita, mas ele conseguiu entrar e pediu à moça, disse, olha, isso aqui mandaram entregar para aquela senhora do leito tal. Foi. E não foi nem a moça lá da própria enfermaria, né? E aí ele conseguiu voltar, não se identificou. Né? A caridade desinteressada que a doutrina espírita nos ensina. No dia seguinte, quando ele foi visitar a mãe disse assim, depois já no final da conversa, meu filho, você lembra daquela moça que estava ali? Ele disse, não, nem reparei. Disse, pois é, aquela moça que estava ali, aconteceu uma coisa tão estranha, meu filho, como você saiu daqui ontem. Ele disse, foi mesmo, que foi? Pois olha, aquela moça era uma moça muito necessitada. E contou a história e disse, e aí, depois que você saiu,
ela estava já quase de alta, e ela estava muito preocupada, e de repente, quando é que chegou uma cesta básica aqui para ela? Aí ele disse, mas chegou comandando? Eu disse, não, alguém mandou entregar para ela. Disse, foi mesmo? Foi. Aí a moça ficou sem entender, aí de repente ela sorriu, aí disse assim, mas quem mandou? E procurou, disse, não sei, mandaram. Ela disse, mas ninguém me conhece, ninguém sabe. Quem mandou, ninguém sabia. Aí a moça disse, bom, se ninguém sabe, e se eu pedir tanto a Deus, só pode ter sido Deus que mandou. E aí ela foi embora convicta que Deus tinha mandado a cesta para ela com os alimentos para o filho dela. Então, isso é um exemplo do que a doutrina espírita nos ensina, porque, analisando sobre outro aspecto, ele, de algum modo, ouviu no momento em que ele talvez nem poderia ouvir porque era tão longe. Ele acha que houve uma influência espiritual. Tudo muito sincronizado. O modo como ele conseguiu entrar depois no hospital, mesmo fora do horário, conseguiu entregar, não conseguiu ser percebido e atendeu a necessidade disso, de uma pessoa. Os infortúnios ocultos que o Evangelho nos ensina. Então esse, Tom, é um exemplo assim que me chama, porque é o tipo da prática do amor pelo amor, sem interesse nenhum em aparecer, sem interesse nenhum em ressaltar o ego, eu sou tal. Não, é pelo simples prazer de ver alguém feliz. Porque aquela moça era ele também. Quando ele vê ela como realmente um ser humano tão digno de ser amado quanto ele, é tão natural fazer isso, tão natural fazer. E a felicidade realmente não tem preço. Bacana. Mas, já chegou o nosso final. Se quiser falar um minuto para dizer como é que se sentiu aí respondendo as perguntas, porque estava tão assim, preocupado, né? Será que o que eu vou falar vai ecoar, vai ser importante para as pessoas? Tenho certeza que vai, mas agora você, um minuto aí para as considerações finais da sua experiência aqui de ser entrevistado perante o público. Também está acabando. Estou meio desconfortável ainda, mas estou deixando fluir. Olha, para finalizar, assim, o que me chama a atenção, então, é o convite que a doutrina espírita nos faz, né? Eu sou muito grato a Deus pela minha infância, pela minha formação evangélica, isso me ajudou muito. Teve casos, já contei aqui em palestra, da importância da fé, de como foi útil para mim, como foi bom, como naquela época para mim era tão fácil dizer, olha, não tem problema não, é só pedir a Jesus que Ele me ajuda. E como Paulo diz, fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu pude experimentar isso na minha vivência evangélica e hoje eu procuro também resgatar e vivenciar através de uma fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita nos ensina. Então, eu diria assim, que cada um de nós, inspirado no que a doutrina espírita nos ensina, que nós possamos nos dar conta da nossa dimensão espiritual, de que somos seres espirituais, de que esse mundo é tão importante, tão maravilhoso, porém, uma passagem, um aprendizado, que nós possamos nos dar conta da nossa grandiosidade como filhos de Deus, para que nós possamos acessar o que há de melhor em nós, a nossa essência, e não precisemos ficar presos às questões materiais, presos a ser amados se nós tivermos alguma coisa. Que nós possamos também entrar em contato com nossos verdadeiros talentos que nós temos. A doutrina espírita nos mostra que, como seres espirituais que somos, temos uma bagagem enorme. Então, quais são os nossos talentos? Os antigos, na mitologia arcaica, falam-nos que, enquanto nós não vivenciarmos os nossos talentos, enquanto nós não nos colocarmos a serviço da humanidade, nós também, nós nunca vamos conseguir ser felizes. Qual o caminho que a gente está escolhendo para a nossa vida? Então, é essa responsabilidade de acordar, de tomar as rédeas da nossa existência, de ter a coragem de dar um passo, de realmente ouvir o nosso coração, de realmente fazer as pazes conosco mesmo, de nos sentirmos plenos por sermos quem nós somos. Existe uma teoria na psicologia, na Gestalt, na qual eu tenho formação, que é a teoria paradoxal da mudança. Ou seja, a gente muda para ser quem nós somos. Eu creio que esse é um convite que a doutrina espírita está sempre nos fazendo. Mude para ser quem de fato você é e você vai ser feliz. Muito obrigado.